Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre William Shakespeare. O William Shakespeare, ele é inglês, né, e ele é considerado o maior ícone do teatro ocidental. Obviamente que nós temos outros muito importantes, como o próprio Gil Vicente, que nós vimos recentemente, com aquelas obras tão famosas relacionadas à trilogia das Barcas. Só que a expansão do teatro shakespeariano foi absurda. Quem nunca que ouviu falar sobre Romeu e Julieta, ou então sobre aquela frase famosíssima, to be or not to be, that's the question, que é a mesma ser ou não ser, eis a questão. Então, assim, aqui na página 17 do nosso livro, nós temos algumas evidências, né, listadas sobre o motivo da importância do Shakespeare para o teatro. Vamos ver aqui algumas. Montagens teatrais de seus textos originais e suas traduções continuam sendo ensinadas em todo o mundo. Como eu falei para vocês sobre o Romeu e Julieta, se nós pararmos para pesquisar, a gente vai encontrar uma infinidade de adaptações. Livros, edições de livros, artigos, como artigo científico, TCC, filmes, peças teatrais ou mesmo inspiração para obras parecidas. Suas peças e seus poemas até hoje são publicados em diversos idiomas e diversas novas traduções, que são frequentemente lançadas no mercado editorial. Estudos acadêmicos nas mais diversas áreas analisam ou citam sua obra. São recorrentes as adaptações cinematográficas dos textos teatrais, fiéis ou não ao enredo original, tá bom? Não precisa ser exatamente igual ao que o Shakespeare tinha colocado. Há incontáveis obras derivadas ou adaptadas de suas histórias, e os pensamentos ou expressões são usados popularmente, mesmo por quem não conhece a obra de Shakespeare, como, por exemplo, aquela fala que eu tinha dito para vocês aqui no início, ser ou não ser, eis a questão, que é da obra Hamlet. Então, pessoal, agora nós vamos passar para a parte do nosso livro e também da aula, que trata sobre as principais obras do Shakespeare, ok? Então, a gente vai começar pelas comédias, aqui na página número 18. Antes, eu vou só lembrar um pouquinho para vocês quais são as principais características do texto dramático. Segundo Aristóteles, ou aquele filósofo grego Aristóteles, ele fez uma divisão para os gêneros literários. Essa divisão se deu da seguinte forma. Esses gêneros são o gênero épico, lírico e dramático. Tá bom, pessoal? O gênero épico, ele vai trazer as epopeias, que são obras escritas em forma de poema que contam grandes feitos de heróis, como, por exemplo, Ilíada, Odisseia, os Lusíadas, do Camões. O gênero lírico vai privilegiar os sentimentos humanos. É extremamente subjetivo e, geralmente, vem em formato de poema. E o gênero dramático, ele é o gênero feito para ser interpretado, ou seja, se volta muito para a questão do teatro. Esse gênero, ele é escrito em falas e geralmente possui rubricas, que são aquelas ações descritas entre parênteses para orientar os atores que vão encenar a obra, tá bom? Então, a obra do Shakespeare, ela é amplamente dramática, tá certo? E aí nós vamos começar primeiro pelas comédias. O Aristóteles, ele também fez essa divisão do gênero dramático, em comédia e tragédia. A comédia é um gênero, um tipo de gênero, né? Um subgênero do gênero dramático, onde nós vamos ver a ridicularização de determinadas partes da sociedade, e também ela é feita com o intuito de divertir as pessoas. E ela sempre tem um final feliz. Algumas vezes a comédia, segundo Aristóteles, apresenta uma situação de conflito no início, que vai se desenrolando de uma forma a entreter os telespectadores, e aí no final todo mundo sai satisfeito, né? O final feliz. Já na tragédia, a gente já tem uma noção do que vai acontecer, né? A tragédia ela é o contrário da comédia. Ela começa com uma situação ali de conforto, e aí o conflito vai se desenrolando até chegar num clímax, onde ele se resolve geralmente para o lado ruim. Ou seja, não tem final feliz na tragédia. Mas a gente vai falar primeiro sobre as comédias, tá bom? Aqui na página 18 do nosso livro, diz assim: entre os principais motivos que fazem as comédias de William Shakespeare notáveis está a presença do viés crítico. O engano, a quebra momentânea de hierarquia entre as camadas sociais e o disfarce, entre outras características, são elementos que verificamos, por exemplo, em A Megera Domada e Muito Barulho por Nada. Tais procedimentos também aparecem em outras comédias do dramaturgo, como Em Sonho de uma Noite de Verão. Nas obras A Megera Domada e Muito Barulho por Nada,
O casamento é o tema que as aproxima, embora, diferentemente da segunda, a primeira se concentre mais na vida matrimonial. Aí aqui a gente tem um trecho sobre a Megera Domada, que é de 1592. Se alguém tiver curiosidade, pessoal, é uma das obras mais famosas do Shakespeare, das comédias mais famosas. E a gente tem aqui no Brasil uma adaptação que virou novela da Globo, que se chama O Cravo e a Rosa, tá bom? Conta a história da Catarina e do Petrúquio. Então, se vocês tiverem curiosidade e não estiverem a fim de ler a obra, vocês podem assistir algumas partes da novela, que é bem interessante também. Em A Megera Domada, há dois enredos. O primeiro envolve dois personagens, um nobre e um artesão, Cristóvão Sly, que é enganado pelo nobre para que acredite ser também um fidalgo. O fidalgo era essa pessoa, como eu falei para vocês, Don Quixote, né, que tinha uma posição social não porque tinha dinheiro, mas porque a família tinha um sobrenome que era importante para a época. Para divertir Cristóvão, que acredita no engodo, encena-se o segundo enredo, a história de Petrúquio e Catarina. O segundo enredo, no entanto, predomina sobre o primeiro, a ponto de este não ser mais retomado ao final. Nele, dois jovens disputam a mão da meiga Bianca, filha caçula do rico mercador Batista. Este, entretanto, determina que Bianca só se casará após a primogênita Catarina, que era chamada de Megera, né? A Catarina, ela tinha um gênio muito forte. Ela era grosseira, ela espantava os pretendentes, ela não queria casar, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Enquanto que a irmã dela mais nova, a Bianca, era comportada, era meiga, doce, super gentil, tinha um sonho de casar e tudo. E aí ocorria esse impasse, porque o Batista, que era muito rico, né, ele era banqueiro, ele só aceitava que a Bianca casasse se a Catarina, que era a irmã mais velha, casasse primeiro. Aí está o problema, pois Catarina rejeita ferozmente todos que lhe façam a corte. Então chega a cidade de Petrúquio, com o único objetivo de conseguir um casamento de bom dote. Naquela época, pessoal, as mulheres, as famílias das mulheres, na verdade, pagavam dote para os maridos casarem com elas. Ou seja, elas eram vendidas praticamente, né? Então, quanto mais alto o dote, mais a mulher era disputada, né? E nesse caso, o dote da Catarina era muito alto, porque o pai dela, o Batista, ele era banqueiro, né? Ou seja, ele era muito rico, e além disso, ele já tinha aumentado várias vezes o dote para ver se alguém se candidatava a casar com ela, né? Porque ela era uma pessoa não grata. Ninguém queria casar com a Catarina. De temperamento tão forte quanto o de Catarina, durante a maior parte da peça, Petrúquio se esquiva ou se diverte com os ataques da Megera, que por fim fica sem energia para prosseguir na guerra. No final da obra, pessoal, Petrúquio e a Catarina se entendem, né? Eles vão se apaixonando no decorrer da obra, apesar de ela ser bem grosseira. Ela quebrava coisas nele, como copo, vaso, queimava ele com brasas de ferro. Naquela época não existia ferro elétrico, né? Então eles pegavam, queimavam carvão e colocavam as brasas dentro do ferro para passar as roupas. Ela queimava ele com brasa. Ela era bem, bem ignorante. Só que o Petrúquio, ele também tinha um temperamento muito forte. Então, muitas vezes ele botou ela para fazer serviços de casa, colocava ela para cuidar dos porcos, né? Então, é um conflito bem interessante. E esse título, A Megera Domada, vem justamente pelo fato de o Petrúquio conseguir domar a fera, né? E ficar famoso por conta disso, tá bom? Aqui na página 19, a gente tem um pequeno relato sobre os sonhos de uma noite de verão. Não vou me aprofundar muito, mas com os meninos do 8º ano, a gente viu ano passado, né, pessoal, os sonhos de uma noite de verão. Que era aquela história que a Helena amava Demétrio, que amava Hérmia, que amava Lisandro, que também gostava da Hérmia. Só que estava uma confusão em relação a esses casamentos, né? Porque a Hérmia, ela era apaixonada pelo Lisandro, só que ela estava prometida em casamento para o Demétrio, que era apaixonado pela Hérmia, né? Mas ela não gostava dele. Quem gostava do Demétrio era a Helena, né? E a Helena era muito amiga da Hérmia. Aí a Hérmia resolve fugir com o Lisandro e conta para a Helena. A Helena, jurando que ia fazer um bem, né, vai contar para o Demétrio que a noiva dele pretende fugir com o Lisandro. E aí se desenrola uma história tão grande por trás, que tem também a presença do reino das fadas, a presença de mitologia grega, tá certo? Mas não vou me prender muito a Sonhos de uma Noite de Verão. Vou passar aqui para as tragédias, na página 19. É tamanha a grandeza das tragédias de Shakespeare que, mesmo não tendo sido lidas, seus enredos são conhecidos. Algumas são mais populares que outras, como Romeu e Julieta, Hamlet
Otelo e Macbeth. As duas primeiras, né, Romeu e Julieta e Hamlet, talvez sejam ainda mais populares que as duas últimas, e Otelo pode se tornar conhecida do leitor brasileiro quando esse estudar o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, e São Bernardo, de Graciliano Ramos. Porque na obra de Otelo, ele traz uma sugestão de infidelidade, né, uma possível traição dentro da obra. Isso também ocorre nessas obras que foram mencionadas, né, o Machado de Assis com Dom Casmurro e São Bernardo do Graciliano Ramos. Então vamos falar de Romeu e Julieta. Icônico, clássico dos clássicos, tá certo? O enredo da peça Romeu e Julieta faz parte de uma longa tradição literária que remonta, por exemplo, às Metamorfoses de Ovídio. O amor e meio ao conflito de duas famílias que se detestam, e os nomes dos protagonistas são elementos que identificamos também na novela História Novamente Contada de Dois Nobres Amantes, de Luís da Porto. Lembrando que as famílias eram inimigas, né? Por isso que não tinha como eles viverem juntos. Dividida em 5 atos, Romeu e Julieta começa por um prólogo, na qual o coro apresenta ao público um resumo do enredo. Eu vou ler para vocês o resumo do enredo, mas eu não vou ler as falas, tá bom? Vocês aí com os livros depois podem ler. Vou só ler aqui o resumo do enredo. Duas casas, iguais em dignidade, na formosa Verona vos dirão. Reativaram a antiga inimizade, manchando mãos fraternas e sangue irmão. Do fatal seio desses dois rivais, um par nasceu de amantes desditosos, que em sua sepultura o ódio dos pais depuseram, na morte venturosos. Os lances desse amor fadado à morte e a obstinação dos pais sempre exaltados, que teve fim naquela triste sorte em 2 horas vereis representados. Se emprestardes a tudo ouvido atento, supriremos as faltas a contento. Então, basicamente, explicou que o conflito entre duas famílias gerou um amor entre dois jovens que não sabiam, não se conheciam, e que acaba sendo um amor jurado de morte, basicamente, pelo desenrolar da história, que eu vou já comentar com vocês. 2 procedimentos que, segundo a crítica, são importantes para garantir a força dramática da peça são as mudanças de gênero literário, da comédia passamos à tragédia, e a presença de subenredos. Além disso, é importante ressaltar a consciência de Shakespeare acerca da métrica. Também, a formalidade ou não da linguagem é um dado que se permite verificar o grau de distanciamento entre um personagem e outro, como se observa na relação entre Julieta e Romeu, e entre ela e Paris, né? O Paris, ele também era interessado na Julieta, só que ela queria era o Romeu, né? Ela não queria nada com ele, não. Então, assim, gente, vamos falar um pouquinho sobre a história do Romeu e Julieta. Essa história tão famosa, né? Essa história, como eu falei para vocês, é uma história icônica. É uma das obras mais encenadas, estudadas, trabalhadas, adaptadas do mundo inteiro. Foi ela que fez com que o Shakespeare se tornasse, acredita, essa potência no teatro, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa obra. Lembrando para vocês que ela se inclui no gênero da tragédia, tá certo? Essa história, pessoal, ela é baseada nesse tipo de tragédia que era relatado em algumas novelas de cavalaria, tá bom? Não todas, porque a maioria das novelas de cavalaria, elas tinham um final feliz, né? Quando o cavaleiro voltava para sua amada e tal, toda aquela coisa fofa. Aqui a gente tem uma obra dividida em 5 atos, né? Como eu falei para vocês, é uma obra dramática, que vai trazer a história da Julieta Capuleto e do Romeu Montecchio. Né? Eles são esses protagonistas que eles se apaixonam perdidamente. Eles foram para um baile de máscaras. A gente está falando na Itália, né? Só para vocês ficarem mais situados, o carnaval da Itália, ele é feito através de um baile de máscaras, tá bom? E é muito comum esse tipo de festa por lá. Então, a história se passa na cidade de Verona, na Itália. Eles se conheceram lá. Só que assim, como eles estavam num baile de máscaras, eles não sabiam que um era filho da família inimiga, certo? Eles se conheceram, se apaixonaram nesse baile de máscaras, só que desconhecendo suas origens, e começaram a se envolver, se encontrar e tal. E eles tinham um grande amigo, que era o Frei Lourenço,
que é que o Frei Lourenço faz? Ele casa secretamente Romeu e Julieta. Por quê? O Frei Lourenço acreditava que se as famílias descobrissem que eles já estavam casados, poderia selar uma paz entre a família, né? Só que não é bem isso que acontece, porque o Teobaldo, a Julieta tem um primo, o Teobaldo, que ele é bem grosseiro, e aí ele acaba travando uma briga com o Mercúcio, que é amigo do Romeu, né? E com o próprio Romeu. E aí, no final das contas, o Teobaldo mata o Mercúcio e o Romeu mata o Teobaldo. E toda aquela ideia de possível paz e bem entre as famílias é jogada por água abaixo, tá ok? E aí a Julieta tá prometida pro Paris, que é esse rapaz que eu falei pra vocês, e ela fica desesperada. Então ela acaba pedindo a ajuda do Frei Lourenço, que era esse padre que casou eles, para ver se ele podia ajudar em alguma coisa, né? Dar uma ideia para que eles pudessem se unir novamente. Qual é a ideia do Frei? Ele oferece uma bebida, né, uma espécie de antídoto para Julieta, que vai fazer com que ela pareça morta, ou seja, vai minorar os sinais vitais da Julieta. E ele manda uma carta, né, uma mensagem pro Romeu, que estava se escondendo por ter matado o Teobaldo, dizendo que a Julieta, explicando o plano, né, que ele tinha dado esse antídoto para Julieta e tal, e que era para eles fugirem quando ela acordasse. Só que acontece o grande conflito da obra, né? Além da briga das famílias. O Romeu não recebe a mensagem. O criado dele, que é o Baltazar, se perde e acaba não entregando a mensagem. E aí ele acaba sabendo que a Julieta morreu. Só que não sabe que é de mentirinha. Então, antes de ir pro velório, ele passa num boticário, que era uma espécie de farmácia da época. E ele compra um veneno, né? Porque ele estava inconformado, ele tinha que ver com os próprios olhos. E aí, quando ele chega na cripta, ele acaba vendo a Julieta morta, né? E nessa mesma hora o Paris chega, eles travam a luta, o Romeu mata o Paris. Então, quando ele olha para o lado, vê o segundo cara que ele matou e vê que a amada dele estava morta, ele se desespera e toma o veneno. Só que aí, quando a Julieta acorda, ela vê que o Romeu não entendeu que ela não tinha morrido de fato. E aí ela pega o vidro, vê que ele tinha tomado veneno, e não tinha mais um restinho de veneno. Então ela pega o punhal que ele usou para matar o Paris e acaba se matando também, né? E foi uma das formas que eles encontraram para viver a história de amor deles, eu acredito, porque as famílias não cederam em momento nenhum, né? Na verdade, cederam após a morte de ambos. Eles resolveram diminuir as diferenças por conta da morte de Romeu e Julieta, ok? Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, as tragédias, elas se desenvolvem dessa forma. Elas trazem inicialmente um momento de conforto, né? Ali de estabilidade. Eles se conheceram no baile de máscaras, estava tudo tranquilo, eles se casaram escondidos, só alegria. E aí depois começa a subir uma onda dramática, né? Que vai levando ao conflito, que é impossível de ser resolvido, que leva ao clímax da obra, que é quando a Julieta acorda e percebe que o Romeu está morto e resolve se matar também, ok? Então, pessoal, esse nosso capítulo, ele vai fazer referência a essas obras que elas não são portuguesas e nem brasileiras, mas que elas têm total influência sobre a literatura ocidental. Como eu já tinha mencionado com vocês anteriormente, a maioria de nós já ouviu falar no Dom Quixote, na Megera Domada, também no Shakespeare, né? Então, assim, essas obras deles perpassam milênios e gerações e são muito importantes ainda para o estudo da nossa literatura. E é importante porque a gente está fazendo um estudo cronológico, ou seja, é um estudo com base no decorrer dos anos. E esse período de publicação dessas obras que eu estou mencionando para vocês foi justamente ali muito próximo ao período da publicação das obras do Camões, que nós estudamos recentemente. Tá ok? Então, para a prova de vocês que vai acontecer próxima semana, eu vou trabalhar essas duas principais obras que eu comentei com vocês. Dom Quixote e Dom Quixote, Megera Domada
e Romeu e Julieta, principalmente Don Quixote e Romeu e Julieta, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês aqui na plataforma, que ela é uma atividade do livro. Eu vou querer receber pelo e-mail, tá bom? Mas eu vou deixar explicado direitinho aqui no mural. E é isso. Na próxima semana, a gente corrige a atividade e faz uma revisão para a prova, para a segunda bimestral de vocês, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e um excelente final de semana. Tchau, tchau.